Muito bem, pessoal, neste terceiro vídeo continuamos o nosso estudo da pilha de dados e vamos trabalhar alguns exemplos no Python. E para trabalhar no Python eu vou usar o editor Tony, que é muito leve, muito simples. Nós já temos esse editor no laboratório. Estamos aqui com o editor onde escrevemos os arquivos, né, os scripts, e aqui é a minha linha de comando. Bem, a ideia aqui então é o seguinte, como mostrei nessa figura aqui, podemos criar uma pilha de diferentes formas. No caso do Python, uma forma de se criar é usando a lista, né? O tipo de objeto lista, que na verdade também pode ser para criar um array. E a vantagem da lista é que ela tem, no caso do Python, né, o tipo lista já vem com funções que facilitam o acesso à lista, a lista que você criou, não pelo índice, mas inserir numa posição específica, retirar de uma posição específica, inserir no início, inserir no final, retirar do início, retirar do final. Então repare que, dependendo da estrutura, você não vai usar como você acostumou usar o vetor, só acessando através do índice. Você pode acessar de outras formas. Aí, se você não tem uma linguagem que já vem com isso pronto, não tem uma função insert numa lista, por exemplo, você tem que fazer. Né? No caso do C, é isso que acontece. Ok? Então vamos... Então qual que é a ideia? Vou primeiro mostrar aqui. Vamos criar aqui uma lista. Então eu vou chamar essa lista aqui de lista 1. Bem criativo o nome, vou criá-la vazia. Reparem, existe um método aqui em Python da lista. Então, se você quiser saber quais métodos que o objeto lista possui, você pode ir na própria página do Python. Deixa eu entrar aqui. Então, eis uma lista dos métodos. Uma lista dos métodos da lista, do tipo lista. E repare, ele tem o tipo insert, insere um dado elemento num dado índice. Ele tem o pop, que remove e mostra, né, tira da pilha e salva, né, numa variável, retorna, né, o último valor de uma lista. Ele inverte a lista, repare. Então ele tem algumas funções que facilitam dependendo da atividade que você vai fazer. Ele ordena a lista, tem mínimo e máximo, mas eu queria mostrar isso aqui. O append, ele adiciona elementos no final da lista. Então, no nosso caso de uma pilha, a gente não quer adicionar no final, a gente quer adicionar no início. Por quê? Porque você vai pensar, deixa eu voltar para o nosso caderninho aqui. No caso da pilha, você tem que pensar o seguinte: você vai ter um vetor, no caso estamos usando uma lista, mas como eu disse, podia ser outra estrutura. E com licença. Estou fazendo errado. Então vamos imaginar que você criou uma lista vazia. Chamei de lista, né? Lista 1, comecei vazia. Eu coloquei um elemento nela. O primeiro elemento
obviamente só vai estar ele aqui. Vamos colocar, coloquei o número 3. Quando eu inserir o outro elemento, por exemplo, aqui eu inseri o 3. Insere, ou empilha, né? Vamos chamar de empilha na minha lista o 3. Podemos depois empilhar, vamos empilhar um outro número aqui, vamos empilhar 13. Agora, como fica? Se eu colocasse no final, o 3 ficaria na posição 0 e o 13 na posição 1. Mas eu quero inserir no início, então não é assim. Eu quero, quando eu empilho, o 13 vai para a posição 0 e o 3 vai para a posição 1. Agora eu quero empilhar novamente. Vou empilhar o 23. O 23 vai para a posição 0, o 13 para a posição 1 e o 3 para a posição 2. Imagina, né? Aqui é o índice, ele começa sempre pelo índice 0. Então a ideia é você ter uma forma de armazenar de tal maneira que o último que você armazenou fica na posição 0. Simples assim. Então, nós no Python já temos uma função que faz isso, que é o insert. No caso aqui, a gente pode fazer insert. Aqui é o seguinte, ó, lista 1.insert, ou seja, esse é o método desse objeto aqui, que está escrito errado. Eu vou inserir na posição 0 o número 3. Se eu der print lista 1, tá lá. Vou inserir aqui 10 a mais. Na posição 0, 13. Ops, Ctrl C. Ctrl L. Então vamos lá. Se eu inserir de novo, ele vai inserir de novo. Olha lá. Print. Agora eu posso remover. Como é que eu retiro esse elemento? Eu posso tirar o primeiro ou tirar o último. Ou, na verdade, eu posso tirar qualquer um, né? Porque além de eu ter os métodos aqui para acessar a pilha, tá gravando? Além de ter os métodos, eu posso acessar eu posso obter pelo índice. Mas na pilha, você não trabalha o índice, você só vai tirar o primeiro e colocar na posição 0. Então, vou inserir aqui de novo o 23. Então, na medida que eu vou inserindo na posição 0, a ordem vai se mantendo da seguinte forma: o primeiro que entrou fica sendo o último, né? E assim sucessivamente. E o último que entrou fica sendo o primeiro. Muito bem. E agora, se eu quiser remover o dado, eu posso usar, já tem pronto, então facilitou o nosso trabalho. Eu posso falar que eu quero remover o elemento 0 aqui. Ops. Falei errado. Ele remove um elemento. Então, no caso aqui, poderia ser, mas não é a forma de usar na pilha. Porque eu poderia remover o 23. Eu vou remover o 3. Depois eu removo. Aqui, na verdade, é o pop, né? Eu quero pop em posição 0. Aí ele obteve 23, né? Então, se eu imprimir a lista aqui, print lista 1, já não tem mais lá, ó. Tá? Então, se eu der outro pop, vou sempre dar o pop na posição inicial e dar o insert. Então, vou inserir de novo aqui, inserir na posição 0, 23. Na lista está lá. Se eu der pop na posição 0, obtenho o dado. Então, quando eu pedir para fazer as funções, você vai fazer uma função para inserir na pilha, empilhar, vai simplesmente dar insert 0 o valor,
e uma função para retirar da pilha. Você pode estudar, fazer lista 1, a pilha, né? Pop na posição 0. Eu sempre vou tirar nesse pop, ele remove, ele te retorna o dado e remove da pilha. Mas eu chamei de lista aqui, era para chamar de pilha, né? Mas eu vou fazer o programa aqui, mais ok? Vamos, cadê 10 minutos aqui? No próximo vídeo, aqui, a gente cria as funções para trabalhar na pilha, ok? Depois nós vamos usar isso em aplicações práticas. Voltamos já.